Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, a aula de número 10 do nono ano, com o tema Calculando o consumo de energia elétrica. A aula de hoje vai focar muito no porquê de economizar energia elétrica, né? E eu vou ensinar para vocês que uma das medidas que para você economizar energia elétrica é você saber quanto de eletricidade, quanto de energia elétrica gasta cada aparelho, tá bom? Então, nossa aula vai girar em torno dessa economia, dessa necessidade, né, de economizar energia elétrica. Vamos começar entendendo, né, o porquê economizar energia elétrica. A conta de energia elétrica representa um grande custo mensal para uma grande parte das famílias brasileiras. Além disso, o processo de geração de energia elétrica causa diversos impactos negativos no meio ambiente. Diante desses dois pontos principais, né, desses dois fatores, devemos avaliar o consumo de energia elétrica da nossa casa e, a partir dele, propor medidas para economizar esse recurso tão importante. Então, veja que nós temos aí dois motivos, né, do porquê economizar energia elétrica. De um lado, temos que a conta de energia elétrica é um gasto muito importante que impacta, né, o orçamento da maioria das famílias brasileiras. Então, uma conta de energia elétrica muito cara, né, traz ali prejuízos para a família. Do outro lado, nós já também vimos isso em outras aulas, que para você gerar energia elétrica, você tem diversos processos, né? Você pode gerar energia elétrica a partir das hidrelétricas, das termoelétricas, energia eólica. Então, nós temos vários processos. E todos eles têm um impacto negativo no meio ambiente. Então, se a gente tem esse consumo, né, se a sociedade como um todo consumir cada vez mais energia elétrica, cada vez mais nós vamos estar impactando o meio ambiente negativamente para atender essa nossa demanda cada vez maior. Tá? Então, são os dois motivos principais do porquê economizar energia elétrica, tá bom? Agora, né, a pergunta muito importante, como economizar energia elétrica? Eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, né, práticas que você pode adotar no seu dia a dia que vão te ajudar a diminuir o consumo de energia elétrica, tá bom? Para economizar energia elétrica e, consequentemente, diminuir o valor mensal da conta de energia, devemos adotar alguns hábitos ou fazer mudanças em nossa residência. As principais ações que podem provocar profundas mudanças no consumo de energia residencial são. Então, a primeira sugestão tem a ver com a troca de lâmpadas, tá? Existem diferentes tipos de lâmpadas no mercado, né? E alguns tipos, eles consomem mais energia elétrica do que outros, né? Para iluminar o ambiente, né? Então, nós temos aí três tipos de lâmpadas que existem no mercado, basicamente. Nós temos as lâmpadas LEDs, fluorescentes e incandescentes, né? Na maioria das casas brasileiras, a lâmpada mais comum, né, até por razões financeiras, porque é muito barata, é a lâmpada incandescente, é aquela que esquenta demais para iluminar os ambientes. Esse tipo de lâmpada, ele desperdiça muita energia elétrica, né? Ele faz o seu trabalho, mas desperdiça muita energia elétrica. Então, uma sugestão é trocar essa lâmpada incandescente ou por lâmpadas fluorescentes ou por lâmpadas LEDs, né, que são alternativas mais viáveis, que não desperdiçam, que consomem menos energia elétrica do que as lâmpadas incandescentes, tá bom? Então, uma dica aí que pode gerar um impacto muito bom no final do mês é trocar as lâmpadas da sua casa, tá? A segunda dica, né, é usar de forma moderada alguns equipamentos que naturalmente consomem muita energia elétrica. Como vocês podem ver, nós temos ali como exemplo o ar-condicionado, o chuveiro elétrico e a geladeira, né? São equipamentos que estão presentes na maioria dos lares brasileiros, né? Você não tem como viver sem uma geladeira, por exemplo, né? Ou se você mora num estado muito quente, um ar-condicionado acaba se tornando ali um aparelho ali muito importante, né? Chuveiro elétrico, mesma coisa. Em estados muito frios, né, que tem épocas do ano fria, ter um chuveiro elétrico ajuda muito. Então, a solução não é você parar de ter esses aparelhos, é você saber usar moderadamente, né? Já que são aparelhos que naturalmente consomem muita energia, você dá uma maneirada ali no uso, né? Por exemplo, o ar-condicionado. Eu não vou ligar o ar-condicionado durante o dia inteiro, né? Você tem que ter ali períodos específicos em que você pode usar o ar-condicionado, né? Também saber dimensionar. Você não vai colocar um ar-condicionado com uma potência muito grande para climatizar um ambiente muito pequeno. Você tem que ter ali uma razão, né, entre capacidade do ar-condicionado e o tamanho da área que você quer climatizar, né? Chuveiro elétrico, você tomar banhos mais rápido, né? Você não ter aqueles banhos longos, né? Porque chuveiro elétrico consome muita energia. Se você toma um banho muito longo todos os dias, isso no final do mês vai impactar na sua conta de energia, tá?
E a geladeira é evitar aquele hábito que nós temos, né, de abrir a geladeira só para olhar o que tem dentro, né? Acaba que é um hábito que muitos de nós temos, né? Abrir a geladeira, olhar o que tem dentro e fechar. Esse hábito de abrir e fechar, isso faz com que a geladeira trabalhe mais, porque quando você abre a geladeira, você acaba alterando a temperatura interna dela, né? Então depois ela tem que trabalhar mais para climatizar novamente a temperatura que estava ali dentro, né? Então você deixa entrar ar quente e deixa escapar ar frio, tá? Então são algumas dicas, né, de como você pode usar moderadamente esses três aparelhos que são os principais dentro de uma residência, né? São os três principais que mais consomem energia elétrica, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês, né, uma técnica muito importante também para você ali mensurar o quanto você gasta de energia elétrica ao longo do mês, tá bom? Acompanhe comigo. Uma maneira eficiente e simples de monitorar o consumo de energia elétrica na sua residência é saber o quanto cada equipamento doméstico consome de eletricidade. Adotar esse hábito ajudará a identificar os equipamentos que mais consomem energia e, a partir daí, será possível usá-los menos e mais conscientemente. Além disso, sabendo fazer essa conta, temos a informação de quais equipamentos são mais eficientes, né? Consomem menos energia para funcionar. E quais são menos eficientes, consomem mais energia para funcionar. Então, se você souber, eu vou ensinar para vocês uma formulazinha para você calcular o quanto de energia elétrica aquele aparelho X consome. Se você tem essa ferramenta à sua disposição, você consegue ver dentro da sua casa quais são os aparelhos que mais consomem energia e a partir daí você pode tomar uma decisão, né? Ou você troca esse aparelho por outro mais eficiente, ou você deixa de usar esse aparelho, ou você acaba usando ele menos vezes, né? Então, ter essa ferramenta à disposição ajuda muito a quantificar o quanto de energia elétrica você gasta ao longo do mês, tá bom? Vejam na telinha que a fórmula é bem simples, tá? Nós temos o consumo em kilowatt, tá? Então, o consumo de energia elétrica de um aparelho é medido em kilowatt, tá? E para você ter essa unidade, você vai multiplicar a potência do aparelho. Essa potência geralmente vem especificada na caixa, tá? Você vai multiplicar a potência vezes as horas, né? O tempo de uso desse aparelho. Então, você multiplica potência vezes horas e divide o resultado por 1000. E aí você vai ter o resultado em quilowatt-hora, tá? Trouxe um exemplo para vocês, tá? Um exemplo prático, tá? Em que nós vamos aplicar a fórmula. Observem o exemplo. No modo inverno, água quente, a potência do chuveiro elétrico é de 5.000 watts. Calcule o consumo de energia elétrica em kWh durante 1 hora de utilização. Então, lembra da fórmula? Potência vezes tempo de uso dividido por 1000. Então, é só você pegar os valores e substituir na fórmula, né? Qual é a potência desse chuveiro no modo inverno, em que ele, né, libera água quente? 5.000 watts. Né? Então, você coloca ali no lugar da potência 5.000. Vezes horas, né, que é o tempo de uso. A questão deu que essa pessoa usou o chuveiro durante 1 hora. Ela tomou o banho de 1 hora. Então, você vai multiplicar 5.000 vezes 1, que é a 1 hora. E divide essa multiplicação por 1000. Tá? Então, depois que você fizer as operações matemáticas, você vai ter o resultado de 5 kWh. Ou seja, esse banho de 1 hora, utilizando o chuveiro elétrico no modo inverno, consumiu 5 kWh. Paro por aí? Não. Você sabe o quanto consumiu de energia elétrica esse aparelho, agora você tem que converter isso em dinheiro, né, que é o que importa. Então, o valor do quilowatt ele varia entre os estados e entre as companhias, né, responsáveis pela distribuição de energia elétrica. Aí na questão é só um exemplo, tá? Digamos que 1 kWh custa 50 centavos. Logo, se esse meu banho custou 5 kWh, né, em dinheiros isso vai dar 2,50, né? Ou seja, um banho de 1 hora num chuveiro elétrico no modo inverno custou 2,50. Agora, isso foi em um banho. Agora imagine esse mesmo banho de 1 hora todos os dias. Quanto é que isso vai dar no final do mês? Eu fiz esse exemplo para vocês. Ó. Se esse padrão se mantiver, né? Se esse banho de 1 hora com chuveiro elétrico no modo inverno se mantiver todos os dias, ao longo de 30 dias, o valor ao final do mês será de R$ 75. Ou seja, a pessoa só com chuveiro elétrico vai, no final do mês, gastar R$ 75, né, com esse banho de 1 hora. Então vejam como é importante você ter essa ferramenta à disposição, saber calcular o quanto de energia elétrica determinado aparelho consome, tá? Fórmula bem simples, né? Potência vezes tempo de uso dividido por 1000, tá bom?
Vamos fazer o nosso exercitando, tá? Para praticar essa formulinha bem importante, tá? Acompanhe comigo. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por quilowatt consumido. Determine qual o valor de energia consumido somente pelo chuveiro. Então ele te deu uma tabelinha alguns eletrodomésticos, deu a quantidade deles na casa, então a casa só tem um chuveiro e a casa tem 2 TVs. Colocou em uma coluna a potência de cada aparelho, tá? E colocou na outra coluna o tempo de uso ao longo do mês, tá? Então, se tem ali 30 horas, é porque esse chuveiro foi utilizado 30 horas ao longo do mês. Ele pede que você calcule o quanto de energia elétrica foi consumido pelo chuveiro. Então, você vai pegar esses dados, potência, tempo de uso, e vai aplicar naquela fórmula que nós já vimos, tá? Vejam aí, ó. A fórmula não é potência vezes tempo de uso? Qual é a potência do chuveiro? Está na tabela, 5.500 watts. Qual foi o tempo de uso dele ao longo do mês? 30 horas, está na tabela. Então, você vai multiplicar 5.500 vezes 30, dividido por 1.000. Então, nós vamos ter ali que, ao longo do mês, esse chuveiro consumiu em quilowatt-horas 165. Ele consumiu 165 kWh. Tá? Paro por aí? Não, eu tenho que converter essa energia em dinheiro. Tá? A questão te deu o valor do quilowatt. Falou que o 1 kW custa 50 centavos. Né? Essa companhia cobra 50 centavos por quilowatt. Então você só multiplica, né? 165 vezes 50 centavos. Nós vamos ter o resultado de R$ 82,50. Ou seja, essa família só o chuveiro dessa família, ao longo do mês, ao longo desse uso diário, todo dia no mês, custou a ela R$ 82,50. É esse o valor que vem só do chuveiro, né, sem contar os outros eletrodomésticos, na conta. Né? É um pouco caro, convenhamos. Né? Só de chuveiro você gastar ali R$ 80 no mês. Né? Se você somar todos os outros eletrodomésticos, essa conta pode passar facilmente aí de R$ 500. Né? E imagine uma conta de eletricidade no final do mês com o valor de R$ 500. O quanto isso prejudica, né, o orçamento doméstico de uma família, tá bom? Então, essa fórmula é muito útil para que você saiba, né, mensurar, dosar o uso de aparelhos domésticos, tá bom? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido, né, o ponto principal da aula, qual a importância de você economizar energia, as dicas que foram dadas e principalmente que vocês tenham internalizado como calcular o quanto cada aparelho doméstico consome de energia ao longo de um mês, por exemplo, tá bom? Fico por aqui, a aula fica disponível na plataforma Eduque, desejo bons estudos e até a próxima.